Pessoal, então vamos lá, vamos explicar para vocês sobre intertravamento. Eu já tinha explicado para vocês assim, mas aqui é na prática e já é ligado. Sobre o intertravamento dos relés de interface já expliquei. E vou explicar de novo sobre os blocos, né? Que são os contatos auxiliares que são presos nas contatoras, que são esses aqui. Então vamos lá. Esses dois cabos aqui são do intertravamento elétrico, que é utilizado no nosso relé interface, que a gente utiliza da JNG, cujos cabos são: esse cabo aqui é o de gerador, esse cabo aqui de gerador, e esse cabo aqui é de rede. Então, para vocês entenderem, eu vou explicar para vocês como que funciona aqui na prática, beleza? Então, o A2 ele é alimentado direto. É alimentado direto como, pessoal? Ele passa pelo intertravamento dos contatos auxiliares, mas eu vou explicar de uma maneira que vocês vão construir na mente de vocês de uma maneira fácil. Não é da maneira que está aqui, mas vou falar de uma maneira que vocês vão conseguir entender. É da maneira que só melhorando a maneira que eu expressei. Vai estar da maneira que está aqui, só que porém o circuito que está aqui ele dá muitas voltas. Eu simplesmente vou encurtar esse circuito que está dando muitas voltas só para vocês entenderem. Então vamos lá. O A2 das duas contatoras é alimentado pela fase R. A fase R, cujo da rede e cujo também seja do gerador. Qual que tiver fonte de alimentação e qual que for a delas entrar em acionamento, em trabalho, ela vai pegar o A2 com a fase R. Então vamos lá como é que funciona o intertravamento. Intertravamento dos auxiliares. Vai entrar a fase R, eu estou simplificando aqui, tá pessoal? No projeto é diferente, que vai em outros circuitos, só simplificando. A fase R entra em um contato auxiliar, que não é da mesma da contatora dela, não é, tá pessoal? Ela entra no contato auxiliar do outro vizinho dela, que é o do gerador, que esse contato auxiliar ele é normalmente fechado, tá pessoal? Vocês vão entender por que ele tem que ser normalmente fechado. Se o contato dele, a contatora dele vizinha estiver desacionado, ou seja, estiver desligado, o contato vai estar fechado, assim permitindo que passe tensão para o A2 da contatora vizinha, que é da rede. Assim ela vai ter fonte de energia. Se essa aqui tiver acionado, o contato auxiliar do gerador vai cortar a fonte de energia. Se caso houver algum erro de mecanismo de intertravamento, que é muito difícil, mecânico ou eletrônico ou elétrico, e alimentar, uma fonte de energia dessa vai estar cortada, vai chegar em uma fase, mas não vai surtir efeito nenhum, porque não vai ser alimentada a bobina. Então o princípio básico do intertravamento de uma contatora para outra é isso, beleza? Essa aqui é normalmente normalmente fechada. Quando a contatora vizinha dela estiver desacionada, ou seja, desligada, permite a passagem da corrente para alimentar a sua contatora vizinha, que é da rede. Assim vice-versa. Se essa aqui estiver desacionada, vai permitir que essa aqui aciona. Se essa aqui estiver acionada, não vai permitir que essa aciona. Beleza, pessoal? Só encurtando a informação. Aí você fala, mas o intertravamento elétrico. O intertravamento elétrico, pessoal, é basicamente a mesma coisa, só que quem controla ela vai ser permitido pelos relés e também pela controladora. Essa aqui. Essa bendita controladora. Quem vai entender quem é que tem que entrar primeiro, quem que tem que sair primeiro, é tudo essa controladora. Beleza, pessoal? Então vamos lá explicar agora o circuito dos nossos relés JNG, que é os relés de interface. Então, a gente explicou também que a prioridade sempre é a concessionária, correto? Então, o nosso relé que a gente vai utilizar para a concessionária vai ser sempre fechado. Que é esse cara aqui, ó. Uma fase S vai entrar no comum e vai retornar para o A1 da rede. Aí você me fala, não tem presente. Aí você pergunta, tá, mas
como você quer esse circuito prioridade se a controladora não está mandando sinal, não está mandando nada? É isso aí. A contatora de gerador não está habilitada, não está funcionando, vai permitir que a corrente passe por aqui, que é a corrente da alimentação dela, que é a da concessionária. Então vai estar alimentado já uma fase já vai estar alimentada no A2, e permitindo que o contato do nosso relé de interface é um circuito fechado, tendo tensão na fase R e na fase S, os dois circuitos, as duas fontes de alimentação está sendo alimentada, automaticamente, independente se a controladora mandar sinal ou não, ela vai ser alimentada. E quando voltar a concessionária, ela vai fechar. Lógico que tem a tensão de trabalho dela, pessoal. A tensão de trabalho dela, dessa contatora aqui, é de 200 a 260 volts. Beleza? Então essa aqui é 220. Vamos supor, essa aqui é 220. Vamos falar da maneira que vocês vão conseguir. Mas a faixa dela de trabalho é essa. Lógico, tem várias bobinas que tem trabalho de 100 a 220. Tem bobina que trabalha apenas com a faixa menor, igual no caso dessa aqui é de 200 a 220. E assim vai, pessoal. É basicamente isso aqui que funciona. E do gerador é um pouco diferente, porque ele tem que ser aberto. Só manda fechar o contato se a controladora permitir, e também se a contatora estiver desabilitada. Entendeu, pessoal? O nosso relé, a lógica são diferentes uma da outra. Então não tem como se perder. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. E vou mostrar o vídeo para vocês na prática. O que é prioridade na prática? Aqui à frente da 4520, nossa controladora. Essa aqui que é responsável de fazer o comando de tudo. Com a câmera na mão, tá melhor movimentar. Vocês podem observar que as duas tensões estão zeradas. Tá com o celular de ordem na tela. Mas vou mostrar para vocês o que é prioridade. Foi realizado o acabamento. Ficou. Sempre quando eu finalizo um acabamento, eu sempre vejo que falta alguns detalhes, mas talvez pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acredito que ficou bom, mas falta alguns detalhes. Esses cabos aqui, pessoal, a controladora é alimentada por bateria de 12 volts, pode ser 24 também, depende muito onde vai ser a aplicação. Está sendo alimentada aqui na controladora pelos bornes. Acabamento. Continua vendo o acabamento aí. Então eu vou mostrar para vocês o que é prioridade. Tá vendo que as duas contatoras estão abertas? Tanto a contatora de rede e a contatora de gerador. A gente verifica por aqui, ó. Por aqui a gente consegue verificar, ó. Tá vendo? Na verdade é um sinalizador, né? Vamos se dizer que é um sinalizador. Quando você olha, você vai identificar que a contatora está aberta. As duas estão abertas. Vou mostrar para vocês o que é prioridade. Por acaso a energia faltou e o gerador não entrou, deu um problema no gerador e tal, aí a energia vai e volta. A gente fazendo a simulação, as duas têm tensões, tá, pessoal? Que aqui para a gente fazer o teste. Os dois disjuntores têm tensão. Então vamos ligar primeiro a referência de tensão da rede. Vocês vão ver que a contatora vai fechar na hora, imediatamente, independente se o módulo mandar ou não. Mas isso só vai permitir se a contatora estiver desabilitada. Então vamos lá. Viu? Fechou? Tá vendo o pontinho branco para dentro?
Isso aí. Significa que a prioridade é ela. Então o sistema está energizado, está sendo alimentado. Vamos ver a controladora como é que tá. Vamos tirar o sinal de o alarme de ordem. A controladora está funcionando normal. Vou colocar em automático. Aqui, se faltar energia, manda partir o gerador e assume carga. Vamos simular isso aqui agora, beleza? Falta de tensão. Vocês podem notar aí que não tem nenhum LED aceso, beleza? Vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Vai acender primeiro o LED de partida do gerador, que é esse aqui de baixo. Depois vai acender o LED de bloqueio da rede. E depois, isso aí vai ser questão de segundo, tá? E depois vai acender o LED de acionamento da contatora. Que o de rede é esse e o de gerador é esse. É a diferença de segundo um do outro, tá? Um é bloqueio e o outro é acionamento. Então vamos lá, primeiro de baixo, depois vai acionar o do meio e depois o terceiro. Vamos fazer a simulação. Isso é tudo a controladora que manda, tá, pessoal? Já abriu a contatora, já bloqueou a contatora de rede para mandar partir o gerador. Mandou partir o gerador. Aí o que eu faço? Eu simulo que tem tensão do gerador, ligando o disjuntor do gerador. Beleza? Aí vai contar um tempo, vai mandar fechar a contatora de gerador. Fechou a contatora de gerador. A contatora de rede está bloqueada. Os 3 LEDs estão acesos. Os 3 LEDs estão acesos por quê, pessoal? O primeiro LED é da partida do gerador, sinal que o gerador está funcionando, que é o remote start. O segundo é o intertravamento da contatora de rede. E o terceiro é o acionamento da contatora de gerador. Aqui está mostrando que o gerador está funcionando. É claro que aqui é uma simulação, não tem barulho de gerador nem nada. A gente pode notar que a tensão da rede está zerada. Tem um resíduo de neutro aqui que está fazendo a leitura. Beleza? E a tensão do gerador 220 que está sendo alimentada. Vamos simular a volta da concessionária. Simulamos a volta da concessionária. Beleza? Mandou desligar o gerador. A gente faz isso. E a concessionária, como eu te falei, é sempre prioridade. Já fechou. Tranquilo, pessoal? Mas isso só fecha, pessoal, se tiver 100% com a tensão correta. Porque aquele LEDzinho do meio, ela só apaga se a tensão do gerador tiver, se a tensão da rede estiver perfeita. Então a leitura é bem rápida. Ela apagando já permite partir, já permite fechar. Que é aquele sinal aberto que eu te falei. Falei para vocês. E é isso aí. Nosso kit tá pronto.